Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 33. Terríveis reclamações. O sistema de governo de Israel era muito bem organizado, impressionante por ser simples e completo. Deus era o centro do governo, o governante de Israel. Moisés estava na posição de chefe para administrar a lei em seu nome. Depois, um concílio de 70 homens foi escolhido para auxiliar Moisés nos negócios gerais da nação. Vieram em seguida os sacerdotes e consultavam o Senhor no santuário. Chefes ou príncipes governavam as tribos. Abaixo deles foram colocados os chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Deuteronômio 1, versículo 15. O acampamento dos hebreus foi separado em 3 grandes divisões. No centro ficava o tabernáculo, a morada do rei invisível. Em torno dele ficavam os sacerdotes e levitas. Ao redor ficavam acampadas todas as outras tribos. Para cada tribo foi determinada uma posição. Deveriam marchar e acampar ao lado de sua bandeira, como o Senhor tinha ordenado. Ver Números 2, versículos 2 e 17. A grande multidão que acompanhou os israelitas quando saíram do Egito deveriam ficar nos limites do acampamento, e seus filhos estavam excluídos da comunidade até a 3ª geração. Ver Deuteronômio 23, versículos 7 e 8. Ordem absoluta e regras de higiene rigorosas foram impostas. Essas leis eram essenciais para preservar a saúde de um grupo tão grande de pessoas. Era necessário manter perfeita ordem e pureza. Deus declarou: pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo. Deuteronômio 23, versículo 14. Em todas as viagens de Israel, a Arca da Aliança do Senhor foi à frente deles, para encontrar um lugar para descansarem. Números 10, versículo 33. Com suas trombetas de prata, os sacerdotes foram instruídos por Moisés para darem sinais que serviriam de comunicação com o povo. Era o dever dos líderes de cada companhia dar instruções claras sobre cada movimento, conforme eram indicados pelas trombetas. Deus é um Deus de ordem. Tudo o que está ligado ao céu está em perfeita ordem. Estrita disciplina marca os movimentos de todos os anjos. O sucesso somente pode ser alcançado por meio de ações harmoniosas e bem ordenadas. Deus não exige menos de nós hoje do que exigiu do povo de Israel naqueles dias. O próprio Deus dirigiu os israelitas em suas viagens. A descida da coluna de nuvem indicava o local em que deveriam acampar, e enquanto tivessem que ficar acampados, a nuvem permanecia parada sobre o tabernáculo. Quando fosse a hora de continuar a viagem, ela subia bem alto e ficava acima da tenda sagrada. Havia uma distância de apenas 11 dias de viagem entre o Sinai e Cádiz, nas fronteiras de Canaã. Esperando entrar rapidamente na terra, os exércitos de Israel começaram a marchar outra vez quando a nuvem deu sinal para seguirem em frente. Quantas bênçãos poderia esperar, agora que tinham oficialmente sido reconhecidos como o povo escolhido do Altíssimo? Muitos relutaram para deixar o lugar em que ficaram acampados por tanto tempo. O cenário estava tão associado com a presença de Deus e dos santos anjos que parecia muito sagrado para que fosse deixado para trás com certa indiferença ou mesmo com alegria. Ao sinal das trombetas, todos olharam ansiosos para ver em que direção a nuvem seguiria. Quando ela se moveu em direção ao oriente, onde podiam ver apenas grupos de montanhas isoladas e negras, um sentimento de tristeza e dúvida surgiu no coração de muitos. Ao seguir em viagem, o caminho se tornou mais difícil. Seu percurso passava por barrancos e terras sem vida, terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Jeremias 2, versículo 6. A caminhada era lenta e difícil, e as multidões não estavam preparadas para suportar os perigos e incômodos do caminho.
O povo exige carne. Depois de 3 dias de viagem, as reclamações foram ouvidas abertamente. Elas tiveram origem com a mistura de gente, e muitos deles não paravam de procurar defeitos na maneira como Moisés os guiava, apesar de saberem que ele estava seguindo a nuvem. O descontentamento é contagioso e logo se espalhou pelo acampamento. Começaram a clamar, pedindo carne para comer. Muitos dos egípcios que estavam entre eles tinham se acostumado a uma dieta bem variada, e eles foram os primeiros a se queixar. Deus poderia ter dado carne como deu o maná, mas era seu propósito dar a eles o alimento mais adaptado às suas necessidades. O apetite pervertido deveria ser posto em uma condição mais saudável, a fim de que pudessem usar o alimento originalmente dado à família humana, os frutos da terra, que Deus deu a Adão e Eva no Éden. Por essa razão, os israelitas foram privados de comer carne. Satanás tentou os israelitas a considerar essa restrição como injusta e cruel. Viu que a satisfação de cada desejo do apetite pode levar à sensualidade e por esse meio o povo poderia ser submetido ao seu controle com mais facilidade. Desde o tempo em que induziu Eva a comer do fruto proibido, ele tem levado muitos a pecarem por meio do apetite. A intemperança no comer e no beber prepara o caminho para o desrespeito a todos os deveres morais. Deus tirou os israelitas do Egito para que pudessem viver na terra de Canaã como um povo puro, santo e feliz. Se estivessem dispostos a negar o apetite, a fraqueza e a doença nunca seriam conhecidas no meio deles. Seus descendentes teriam possuído forças físicas, mentais e espirituais, claras percepções da verdade e do dever, discernimento aguçado e juízo equilibrado. Diz o salmista: deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel. Salmo 78, versículos 18 a 21. Eles tinham sido testemunhas da majestade do poder e da misericórdia de Deus, e sua incredulidade e descontentamento trouxeram sobre eles uma culpa ainda maior. Tinham se comprometido a obedecer à sua autoridade. A murmuração dos israelitas se transformou em rebelião. Por isso, tinham que receber castigo imediato, para que Israel fosse preservado do caos e da ruína. Fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Neemias 11, versículo 1. Os mais culpados entre os que reclamavam foram mortos pelo relâmpago da nuvem. Exigências e rebelião. Aterrorizado, o povo implorou a Moisés que intercedesse junto ao Senhor em seu favor. Moisés atendeu o pedido e o fogo se apagou. Em vez de levar os sobreviventes a se humilharem e se arrependerem, esse terrível juízo pareceu apenas fazer com que murmurassem ainda mais. De todos os lados se via o povo reunido à porta de suas tendas, chorando e lamentando. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser esse maná. Números 11, versículos 4 a 6. Apesar das dificuldades, não havia um só que estivesse fraco em todas as tribos. Moisés ficou desanimado. Em seu amor pelo povo, tinha orado para que seu nome fosse riscado do livro da vida, em vez de eles serem destruídos. E agora, essa era a sua recompensa. Eles o culpavam por todas as dificuldades que tinham, e até por sofrimentos imaginários. Em sua angústia, foi tentado a descrer de Deus. Sua oração era quase uma queixa. Por que trouxeste este mal sobre o teu servo?
Por que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Eles ficam se queixando. Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Números 11, versículos 11, 13 e 14. O Senhor não apenas atendeu a oração de Moisés, mas também o orientou a escolher 70 homens que possuíssem bom senso e experiência para dividir com eles suas responsabilidades. A influência desses homens ajudaria a acabar com a rebelião, embora com o tempo graves males pudessem resultar da promoção que receberam. Eles nunca teriam sido escolhidos se Moisés tivesse manifestado uma fé que correspondesse às provas do poder e bondade de Deus que ele tanto testemunhou. Se ele tivesse confiado mais em Deus, o Senhor o teria guiado continuamente e concedido forças para enfrentar cada dificuldade. Moisés anunciou a indicação dos 70 anciãos. As instruções do grande líder a esses homens que foram escolhidos poderiam servir como modelo de integridade para juízes e legisladores dos tempos atuais. Atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Deuteronômio 1, versículos 16 e 17. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Números 11, versículo 25. Assim como os discípulos, no dia do Pentecostes, eles foram cheios do poder do alto. Lucas 24, versículo 49. Foi a vontade do Senhor honrar aqueles homens na presença da congregação, para que a confiança neles fosse estabelecida. Um vento forte soprou do mar e trouxe então bandos de codornizes e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Números 11, versículo 31. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu o alimento que, por meio de um milagre, havia sido enviado a eles. Conseguiram pegar grandes quantidades. Tudo o que não necessitavam para uso naquele momento, eles secaram para conservar. Assim, o estoque de comida foi suficiente para o mês inteiro, conforme a promessa. Deus deu ao povo algo que não era para o seu bem, porque eles insistiram em seu desejo. Então, eles sofreram as consequências. O povo comeu sem limites, e sua glutonaria foi imediatamente punida. E ele o feriu com uma praga terrível. Números 11, versículo 33. Os mais culpados entre eles foram feridos logo que provaram o alimento cobiçado. Em Azerote, o próximo local em que acamparam, depois de partirem de Taberá, uma prova ainda mais amarga esperava por Moisés. Arão e Miriam ocupavam uma posição de grande honra e liderança em Israel. Ambos participaram com Moisés na libertação dos hebreus. Miriam, dotada com os dons da poesia e da música, liderou as mulheres de Israel no cântico e na dança junto às praias do Mar Vermelho. No coração do povo e nas honras do céu, ela estava apenas abaixo de Moisés e Arão. Quando foram indicados os 70 anciãos, Moisés não consultou Miriam nem Arão, e eles ficaram com ciúmes. Acharam que sua posição e autoridade tinham sido menosprezadas. Consideravam-se participantes do cargo de liderança, tanto quanto Moisés, e acharam desnecessária a indicação de outros auxiliares. O pecado da inveja. Moisés compreendeu a própria fraqueza e fez de Deus seu conselheiro. Arão, porém, julgava-se superior, confiava menos em Deus e fracassou na questão do culto idólatra no Sinai.
Miriam e Arão, cegados pela inveja e ambição, disseram: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado por meio de nós? Números 12, versículo 2. Miriam encontrou motivos para queixa em acontecimentos que tinham sido dirigidos especialmente por Deus. Ela não aprovava o casamento de Moisés. Foi uma ofensa para sua família e para o orgulho da nação israelita ele ter escolhido uma mulher de outra nação, em vez de escolher uma esposa entre os hebreus. Ela tratava Zípora com um desprezo que mal conseguia disfarçar. Embora fosse chamada de mulher cusita, a esposa de Moisés era midianita e, portanto, descendente de Abraão. Ela era diferente dos hebreus por ter a pele um pouco mais escura. Mesmo não sendo israelita, Zípora adorava o verdadeiro Deus. Era tímida, acanhada e bastante sensível diante do sofrimento. Por essa razão, quando estava a caminho do Egito, Moisés concordou que ela retornasse para Midian. Quando Zípora voltou para junto do marido no deserto, viu que as responsabilidades de Moisés estavam sugando suas forças e desabafou essa preocupação com Jetro. Então Jetro deu conselhos ao genro para que este não ficasse sobrecarregado. Essa era a principal razão da antipatia de Miriam por Zípora. Ela considerava a esposa de Moisés como sendo a causa do suposto descaso manifestado a ela e a Arão. Se Arão tivesse permanecido firme pelo que é certo, poderia ter impedido o mal, mas, em vez de mostrar a Miriam sua má conduta, passou a demonstrar simpatia para com seus sentimentos e a compartilhar de seus ciúmes. Moisés suportou as acusações dos irmãos em silêncio e sem se queixar. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Números 12, versículo 3. E é por isso que ele recebeu sabedoria e orientações divinas mais do que os outros. Deus escolheu Moisés. Miriam e Arão, por causa de suas murmurações, foram culpados de deslealdade não somente para com o líder escolhido, mas para com o próprio Deus. Então, o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Números 12, versículo 5. O pedido que fizeram para receber o dom profético não foi negado, mas uma comunicação mais próxima foi concedida a Moisés. Com ele, Deus falava face a face. Por que não temeram em criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Números 12, versículo 8 e 9. Como prova do desagrado de Deus, Miriam ficou leprosa. Sua aparência era como a da neve. Números 12, versículo 10. Arão foi poupado, mas recebeu uma severa repreensão por meio do castigo de Miriam. Com orgulho esmagado até o pó, Arão confessou seu pecado e suplicou que sua irmã não viesse a morrer por causa daquela doença repugnante e mortal. Em resposta às orações de Moisés, Miriam foi curada da lepra, mas ficou excluída do acampamento durante 7 dias. Toda a multidão permaneceu em Azerote, aguardando a sua volta. Essa manifestação do desagrado do Senhor tinha por objetivo reprimir o crescente espírito de descontentamento e rebelião. A inveja é uma das características mais satânicas que podem existir no coração humano. Foi a inveja que no princípio causou a discórdia no céu, e a condescendência com esse sentimento tem produzido males incalculáveis no mundo. A Bíblia nos ensina a não fazermos acusações contra aqueles a quem Deus chamou para serem seus embaixadores. Não aceite a acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5, versículo 19. Aquele que pôs sobre os homens a pesada responsabilidade de serem líderes e instrutores de seu povo, responsabilizará o povo pela maneira como trata seus servos. O juízo que recaiu sobre Miriam deve ser uma repreensão para todos os que cedem ao sentimento de inveja e murmuração
contra aqueles a quem Deus confiou a responsabilidade de levar avante a sua obra. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.